Seja bem-vindo. Olhe ao seu redor. O mundo exterior, com toda a sua beleza e todo o seu caos, muitas vezes nos parece fruto de um mero acaso ou de forças cegas da natureza. Mas e se eu lhe disser que o universo que habitamos não é um acidente, mas sim a manifestação física macroscópica de um pensamento divino? Existe um conceito na medicina chamado somatização. É o que acontece quando a sua mente acumula estresse, ansiedade ou mágoa, e o seu corpo físico responde manifestando uma gastrite, uma dor de cabeça ou uma alergia. O corpo apenas dá forma física àquilo que já existia no plano mental. O plano físico que habitamos é a somatização exata dos propósitos do Logos planetário, a inteligência divina que sustenta a nossa realidade. As crises globais, as guerras, as revoluções e até mesmo os saltos tecnológicos que presenciamos não são falhas no sistema. Eles são o suor e a febre de um organismo cósmico em pleno processo de purificação e evolução. 1. A escala dimensional da consciência. Para compreendermos essa engenharia, precisamos quebrar a ilusão da separação. A matéria e o espírito não são substâncias diferentes, são a mesmíssima coisa, variando apenas em seu grau de condensação e vibração. É como a água, o gelo, o líquido e o vapor são a mesma substância em estados vibratórios distintos. O espírito é a matéria rarefeita, a matéria é o espírito condensado. A evolução nada mais é do que a jornada da consciência através de diferentes restrições espaciais. O universo é uma estrutura fractal complexa, composto por corpos que formam corpos, onde cada engrenagem possui sua própria centelha divina, sua própria monada. Um átomo tem consciência dentro de sua escala. Uma célula tem consciência dentro do órgão. Você tem consciência dentro do ecossistema. E o planeta tem consciência dentro do sistema solar. Somos células vivas orbitando e respirando dentro do corpo de um Deus vivo. Segunda, a engenharia da vontade e os senhores do karma. O cosmos opera sob uma precisão matemática que desafia a nossa limitada compreensão humana. Para garantir que o plano do Logos não seja apenas uma esperança abstrata, mas uma certeza absoluta, existe uma classe de inteligências excelsas, os Dianshons, os senhores do karma e toda uma hierarquia. Eles atuam como os engenheiros de tráfego e administradores do fluxo evolutivo. Eles não punem, eles não sentem raiva, eles não julgam. Eles apenas equilibram equações energéticas complexas. Vamos entender como essa engenharia funciona através de 4 pilares fundamentais. 1. O universo estatisticamente calculado. Ao contrário do determinismo rígido, onde muitos acreditam que tudo já está escrito, a realidade opera em um sistema de probabilidades. O Logos conhece todas as variáveis do livre-arbítrio humano. Ele não impede a revolta, a maldade ou a omissão de uma sociedade, mas ele já calculou o impacto estatístico de cada uma dessas escolhas no tabuleiro global. Exemplo prático: imagine o aplicativo do Waze ou Google Maps no seu celular. O aplicativo traça a rota ideal para o seu destino. Se você,
por livre-arbítrio, errar uma rua ou decidir pegar um caminho mais longo, o GPS não briga com você. Ele simplesmente recalcula a rota instantaneamente, ajustando o trânsito e o tempo para garantir que você chegue ao destino final. Os senhores do karma fazem exatamente isso. Se uma massa humana gera um desvio, as pressões energéticas são ajustadas em outros pontos do sistema para que a média final sempre resulte no avanço planejado. 2. O princípio da redundância cósmica. Na engenharia humana, a redundância é a duplicação de componentes críticos. Em um avião, por exemplo, existem 2 ou 3 sistemas hidráulicos independentes. Se um falhar, o outro assume para que a aeronave não caia. O Logos utiliza essa mesma engenharia com as almas. Quando uma grande missão cósmica é desenhada, como uma descoberta científica que mudará a humanidade ou um novo paradigma filosófico, o Logos nunca confia essa missão a apenas um indivíduo. Ele prepara canais de reserva. Se uma alma, por medo, vaidade ou egoísmo, falha em cumprir o papel que influenciaria o mundo, o sistema não entra em colapso. O Logos simplesmente redireciona a corrente de energia para a próxima opção disponível. Como um rio que encontra uma rocha no caminho, a água não para, ela simplesmente contorna a pedra e segue o seu curso. Na economia divina, o agente humano é opcional, mas o propósito é invencível. 3. A gestão de recursos conscienciais e o erro na hierarquia. A encarnação e o desencarne não são eventos biológicos aleatórios. São ferramentas de gestão de pessoal do universo. A injeção de anticorpos. Em momentos de profunda crise planetária, os senhores do karma orquestram a encarnação em massa de especialistas, almas vindas de raios específicos, como o primeiro raio de vontade e poder ou o quinto raio da ciência. Eles nascem em locais estratégicos para atuar como glóbulos brancos em um corpo febril, quebrando as resistências ao progresso. A retirada de peças, por outro lado, se um indivíduo ou um grupo atinge um nível de resistência e negatividade que começa a prejudicar gravemente o equilíbrio coletivo, sem gerar nenhum aprendizado útil, os administradores facilitam o desencarne coletivo ou individual. Não é castigo, é reciclagem energética. Retirar-se a peça que gera atrito desnecessário para dar espaço a novas frequências. Nota importante sobre a hierarquia. É vital compreender que toda essa estrutura hierárquica cósmica ainda pode cometer erros. Eles não são perfeitos, eles estão se tornando. Eles estão em evolução, assim como nós, apenas em oitavas muito mais elevadas. Contudo, até mesmo a margem de erro da hierarquia já está prevista e integrada nos cálculos matemáticos do Logos maior. O erro deles também gera um atrito que serve ao aprendizado. 4. O tabuleiro dos revoltosos. Entidades que planejam o caos e a destruição acreditam piamente que estão agindo por conta própria e desafiando o Criador. Ledo engano. A inteligência dos senhores do karma opera em dimensões onde a mente humana e astral é um mapa aberto. É um jogo de xadrez cósmico. Os administradores integram a maldade e os planos dos revoltosos no cálculo macro.
Às vezes, os senhores do karma chegam a permitir ou inspirar sutilmente ações que os revoltosos acham que trarão o caos, sabendo que o resultado final daquela crise acelerará o despertar da humanidade. No final das contas, o mal é usado como combustível para o bem. Os revoltosos são, sem saber, as lixas ásperas que polem as joias do Logos. 3. Os revoltosos e o parasitismo energético. Mas o que acontece com aqueles seres que persistem na revolta por éons? Ao escolherem o egoísmo absoluto, essas entidades acabam se desligando de suas próprias monadas, as suas usinas divinas originais. Sem a conexão com a fonte de energia cósmica, eles entram em um estado de parasitismo energético. Para sobreviver no plano astral e mental inferior, eles precisam sugar a energia das mentes encarnadas. Eles se alimentam do medo, do pânico, da raiva, do ódio e da escassez. Toda vez que você entra em desespero assistindo ao noticiário ou alimenta uma mágoa, você está servindo de banquete para esse parasitismo. Contudo, a energia que eles roubam é finita. Ao final de um grande ciclo planetário, essas entidades enfrentam o que as escrituras poderiam chamar de segunda morte, ou ovoidização. O Logos, em sua perfeita economia divina, faz uma formatação completa do disco rígido dessas consciências. A identidade egóica deles é dissolvida, e aquela matéria mental resetada para recomeçar, como poeira mineral, em um sistema solar que nascerá em um futuro distante. Nada se perde, tudo se recicla. 4. A hierarquia infinita, o que está atrás do ponto. Se aplicarmos a suprema lei de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, nossa mente é forçada a dar um salto quântico no vazio. O Deus deste universo, o Logos que tanto reverenciamos, talvez não seja o Senhor absoluto de tudo. É altamente provável que existam senhores cósmicos regendo outros universos e outras realidades paralelas. Imagine uma boneca russa, uma matrioska. Você abre uma boneca, e tem outra menor dentro, e outra, e outra. Vivemos em uma cosmologia de matrioska. O nosso universo visível pode ser apenas uma membrana que nos separa de realidades ainda mais vastas. O Deus do nosso universo, com toda a sua incomensurável grandeza, pode ser apenas uma célula ou um único pensamento brilhando na mente de um Logos ainda maior. E este, por sua vez, é apenas um átomo de um Deus ultracósmico. Diante do infinito, o ponto de origem se move eternamente para trás. Não há teto para a criação. Conclusão. O caminho da desidentificação. Qual é o impacto prático de compreender essa grandiosa mecânica dimensional na sua vida, hoje? Quando você realmente absorve essa verdade, o peso esmagador da culpa desaparece. Você entende que se você falhar, se você tiver um dia ruim, ou se você fraquejar, o Logos não perderá o jogo cósmico. A segurança do universo não repousa sobre os nossos frágeis ombros humanos, ela está garantida pela engenharia impecável de dimensões superiores. Quem perde quando falha é apenas você, que deixa passar a maravilhosa oportunidade de ser o canal consciente daquela luz. A partir daqui,
o buscador começa a praticar a desidentificação com o caos. Você olha para as crises mundiais, os conflitos políticos e as tempestades econômicas e entende que tudo isso é uma somatização controlada em pleno laboratório divino. Você deixará de ser afetado pelo veneno do medo ou outros. Como você está encarnado, você ainda sentirá os impactos físicos e os solavancos do karma coletivo, afinal, quando o navio balança, todos os passageiros sentem, mas o seu coração permanecerá em paz. Você deixa de ser parte do problema e se torna uma célula saudável, autoconsciente, ajudando o Logos a curar e evoluir o seu próprio corpo. Mantenha sua vibração alta. Confie na engenharia do cosmo. Você está exatamente onde deveria estar. Muita luz em sua jornada, e até a próxima.